Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje, 20 de agosto, 15 horas, e mantendo a consistência, porque não é sorte, é consistência, trazendo para você conteúdo de valor para que você possa atingir o seu sucesso em alta performance. E hoje, 20 de agosto, é aniversário da minha prima Lilian. Lilian, se você estiver assistindo esse conteúdo, parabéns por mais um ano de vida, que Deus continue te abençoando ricamente. E hoje nós vamos falar de 10 dicas para aprender mais rápido. Sim, você pode aprender do modo normal ou você pode acelerar o seu aprendizado, tá bom? Então, antes de a gente começar, vamos aos recadinhos? Para que você possa desbloquear qualquer coisa que está impedindo você de atingir o seu sucesso em alta performance, clica nesse ou escaneia esse QR Code e se inscreve para a jornada rumo ao sucesso em alta performance. Daqui 7 dias, no dia 27 de agosto, começa a jornada rumo ao sucesso em alta performance, onde nós vamos descobrir e quebrar qualquer programa mental, qualquer sabotador, qualquer bloqueio emocional que esteja impedindo você de atingir o seu sucesso. Deixa eu te falar, você pode atingir o sucesso, basta você desbloquear alguma coisinha que foi instalada aí dentro do seu cérebro quando você era criança. Então o ambiente, as pessoas que estiveram com você, a cultura, a educação, tudo isso pode ter bloqueado você. Então clica lá ou aqui embaixo na descrição desse vídeo e participe. Tua vida nunca mais será a mesma, tá bom? E aproveita e dá um like se você estiver no YouTube, comenta se tá fazendo sentido esse conteúdo para você, e se você estiver no Facebook, dá um joinha lá pra gente, para que as ferramentas distribuam para mais pessoas, tá bom? Então vamos direto ao conteúdo, que hoje nós temos 10 dicas, é muita coisa pra gente fazer em meia horinha. 10 dicas para você aprender mais rápido. Gente, o nosso cérebro ele aprende de várias formas, mas principalmente é pela repetição e pela forte emoção. E vamos começar então pela repetição? Então a primeira forma de aprender é repetindo. Lembra quando a gente estava na escola que a gente tinha que decorar os verbos? Qual é o verbo dar no presente do indicativo? Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. E aí a gente ia decorando presente do indicativo, passado imperfeito, passado mais que perfeito. Aí tinha o futuro do pretérito, o futuro do presente. A gente ia lá decorando isso. Eu lembro que eu ficava pela casa com o caderno na mão, decorando, andando e decorando. Eu tinha essa ideia, eu ficava andando e decorando, e quando eu achava que eu tinha decorado, eu pedia para minha mãe tomar de mim, assim como também a tabuada, e às vezes eu errava, e aí eu voltava decorando. Tem um problema do decorar. Quando você decora alguma coisa, ele fica gravado só um determinado tempo. Quer ver? Qual era a fórmula matemática, a fórmula física para você calcular a velocidade e a distância? Eu não lembro mais. Na verdade, eu acho que eu não lembro nem quando eu estava estudando. Eu não conseguia gravar essas fórmulas. Então, quando você decora, você não consegue gravar. Aí você pergunta qual é a fórmula sei lá, enfim, não vou nem lembrar o que perguntar. É um monte de fórmula que a gente decorou e que não fazia sentido nenhum, e por isso nosso cérebro decorou naquela época para você fazer a prova, e depois ele simplesmente tirou isso da sua memória recente. A gente simplesmente não lembra, tá? Então, o jeito mais difícil de aprender é por repetição. E a forte emoção. A forte emoção é uma das formas mais fáceis de aprender. Como é aprender por forte emoção, Silvia? Quando você tem uma experiência que causou uma forte emoção em você, você cria uma âncora, a gente chama isso de ancoragem, e você nunca mais esquece. Se você aprendeu alguma coisa com uma dor muito grande, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que você entrou no cheque especial ou entrou no rotativo do seu cartão de crédito, arrebentou seu nome, sofreu muito aquele momento que você estava com dívidas. Quando você quitou tudo, você falou assim: eu nunca mais vou exorbitar e nem entrar no rotativo do cartão de crédito. Por quê? Porque você aprendeu pela dor. Agora, se você tivesse aprendido porque alguém falou, não entra no rotativo que não é bom, às vezes você nem ia aprender com
a indicação ou o conselho de outra pessoa. Você sofreu uma dor muito grande, né? E aí sim, ou quando uma pessoa se acidenta e morre, aí você fala assim, nossa, eu não vou andar de moto porque eu vi os meus amigos que andaram de moto, eles se arrebentaram e morreram. Eu tenho uma amiga que ficou paraplégica porque ela caiu da moto, bateu a cabeça na guia e perdeu todos os movimentos. Ela tinha 20 anos na época e ela ficou paraplégica. Então, assim, eu aprendi por violenta emoção que andar de motocicleta é muito perigoso. Eu nunca subi numa motocicleta por causa disso, porque eu aprendi por violenta emoção, por perder amigos muito próximos, tá bom? Então isso é aprender por violenta emoção. Mas tem um jeito de aprender por emoção que não dói, que é um jeito que você entra em estado meditativo. Quando você entra em estado meditativo, você respira profundamente pelo nariz e solta lentamente pela boca. Você entra num estado meditativo, você tira o seu ego e você fala direto com o seu subconsciente. O seu subconsciente nunca diz não. Ele aceita como verdade tudo que você diz para ele. Então, nesse momento de meditação, 15 minutinhos logo que você acorda, 15 minutinhos antes de você dormir, quando o seu ego está adormecido, qualquer comando que você der para o seu subconsciente, ele aprende. Sabe que eu destravei o meu inglês, eu sabia ler e escrever, mas falava muito mal, fazendo auto-hipnose, ou seja, era uma meditação que eu dei comandos para mim mesmo. Em um momento de extrema meditação, vocês vão dar risada. Eu estava dentro de uma banheira, no meu banheiro tem uma banheira de hidromassagem, eu coloquei lá uma música bem suave de meditação, eu respirei e eu estava ali com o corpo todo relaxado, porque eu estava numa banheira cheia de bolhas e também hidromassagem, então eu estava com o corpo relaxado, eu relaxei a mente, eu comecei a dar ordens para o meu cérebro em inglês. E a partir daquele momento eu destravei o meu inglês. Olha que coisa mais incrível. Então isso prova que quando você consegue relaxar a mente, relaxar o corpo, você consegue dar ordens para o seu subconsciente e você consegue aprender tudo o que você quiser. Você pode colocar de repente um audiobook de uma matéria que você precisa aprender, você coloca e fica ouvindo, ou você pode adormecer ouvindo, e tudo que for colocado no seu subconsciente naqueles 15 minutinhos logo que você está dormindo ou logo que você acorda, vai ser assimilado mais fácil pelo seu subconsciente, tá bom? Número 3, lendo. Quando você lê uma coisa que é importante para você, quando você lê algo que não é importante, você não aprende. Mas quando você lê algo com muita atenção, com foco, não com a intenção de você decorar, mas com a intenção de você entender o que está sendo dito ali, você também pode aprender. Número 4, ouvindo. Olha só que coisa legal que eu acabei de falar. Ouvir também é muito importante. Existem pessoas que têm o canal de comunicação visual, auditivo, sinestésico, visual, auditivo, sinestésico e tem mais um, e o digital, tá? Então essas pessoas, elas aprendem no canal de comunicação. Se você é auditivo, se para você é importante som, e como eu sei se eu sou auditiva, Silvia, vou dar um exemplo. Se qualquer barulho te incomoda, se você entra num ambiente, você percebe primeiro os sons daquele ambiente, provavelmente você tem o seu canal auditivo mais aflorado, então você vai aprender mais fácil ouvindo. Então coloque audiobooks, coloque às vezes uma videoaula, mas você coloca aqui no seu fone de ouvido e fica prestando muita atenção, você vai aprender. Se você é visual, você vai aprender observando, então você precisa assistir. Se quando você entra num ambiente, você olha os detalhes da decoração, você olha os detalhes da parede, uma planta, um objeto, você provavelmente é visual, então você vai aprender mais fácil quando você observa. Então é importante para você ver as imagens, por isso que a gente faz vídeos para vocês. Se fosse importante só ouvir, nós faríamos só podcast, por exemplo, mas não, nós fazemos apresentações para você me ver, para você ver como eu gesticulo, para você ver como eu mexo toda hora no cabelo porque a minha franja está caindo, para você ver o ambiente que eu estou, como eu estou me posicionando corporalmente. Isso para quem é visual é muito importante. Então ele, por observação,
ele aprende, ele fica consumindo conteúdo e olhando, e para o cérebro dele faz muito sentido quando ele observa o ambiente. Por isso que é muito legal. Quando você olha uma foto, por exemplo, na internet, a pessoa fica olhando o fundo, né, o que tem atrás daquela foto, não só a foto principal da pessoa. Você vê o que tem no fundo, e tem assim uma foto que viralizou na época na internet, que uma moça estava com uma roupa lindíssima e ela estava fazendo uma selfie no espelho com uma roupa, coisa mais linda, um vestido de festa, ela queria mostrar aquilo, mas o quarto dela tava tão bagunçado, atrás tinha roupa jogada, tinha tudo no chão jogado, mas era muita bagunça, que viralizou essa foto não pela beleza dela e do vestido, mas pela bagunça que estava atrás, porque as pessoas visuais focaram no que estava atrás, elas observaram o que estavam atrás e começaram a comentar e a compartilhar aquela foto pela bagunça que estava no quarto. Então, para você ver como às vezes você pensa que a pessoa está olhando para você e na verdade ela está olhando o ambiente em volta de você, e você pode passar muita mensagem pelo ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, no meu ambiente. Quem conhece comunicação de arquétipo, o que é arquétipo? O arquétipo traz em si algumas informações que conversam direto com o seu subconsciente. Então, quais os arquétipos que eu tenho nessa imagem? Deixa eu vir um pouco mais para cá. Por exemplo, eu tenho a Estátua da Liberdade, tá? Por quê? Porque para mim, o meu maior valor é liberdade. Então eu já trago aqui, e o teu subconsciente, ele absorve sem você entender que para mim é muito importante a liberdade. Ele vê, mesmo que você não tenha reparado nos detalhes, ele vê que tem a Estátua da Liberdade, que aliás, não, ela tá certinha. Parecia que tava torta, mas é que eu que tô com a minha câmera ou o meu corpo colocado de um jeito que vocês não conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. É engraçado, gente, porque é o contrário, né? Então, eu não vou conseguir. Não vou conseguir fazer isso agora, senão vai cair toda a iluminação aqui. Mas, enfim, ó, vocês veem ali que tem a Estátua da Liberdade. Porque, pra mim, é muito importante, o meu valor principal é a liberdade. Aí eu tenho um outro arquétipo, que é a coruja aqui em cima, tá vendo? A coruja, ela significa sabedoria, é o arquétipo da sabedoria. Aí eu tenho aqui do lado, tô retardada, né? Aqui do lado tem a Arca da Aliança, que isso simboliza para mim a presença de Deus. Aí eu tenho do lado de cá e aqui em cima e aqui, 2 prêmios que eu ganhei. 2 prêmios que eu ganhei por performance, e esses prêmios trazem para mim autoridade. Por quê? Porque eu já fui premiada, inclusive internacionalmente, então isso para mim traz credibilidade. Aí depois tem aqui uma foto minha com meu marido lá em Foz do Iguaçu, que também para minha família é um valor muito forte. Então você vê, além disso tem vários livros, e também tem o globo terrestre aqui, porque eu amo viajar. Então você vê que nessa imagem, que de repente você não tinha percebido, mas o seu cérebro percebeu, estão as coisas mais importantes para mim. Então está criando autoridade, sabedoria, presença de Deus, liberdade e família. Tudo friamente calculado, que eu tenho aqui, que eu falo com vocês todos os dias, e muitos de vocês que não são visuais ou não conhecem o poder dos arquétipos, eu posso falar disso numa outra aula, o seu subconsciente captou, mas você conscientemente não captou toda essa informação subliminar que está simplesmente em uma estante atrás de mim. Então olha como é importante, e eu estou ensinando para vocês, para as pessoas que são visuais por observação, elas já aprenderam, e quem era distraído ou não tinha o canal visual de comunicação, receberam essa mesma informação, o cérebro captou, mas você conscientemente, racionalmente não tinha percebido isso, tá? Outra forma de você aprender rápido é modelando. Lembra que eu sempre falo que o sucesso deixa pistas? Sim, o sucesso deixa pistas. Você quer ter sucesso em uma determinada área da sua vida? Siga pessoas que já têm sucesso ali. Então, vamos supor, eu queria ter um sucesso na área da inovação tecnológica. Começa a seguir o Elon Musk. Ele é um dos homens que mais desenvolvem novas tecnologias. Ele é um bilionário americano, que ele é um dos homens que mais desenvolvem tecnologia. Ele é o dono da Tesla, que desenvolveu o carro elétrico. Ele é o dono da SpaceX, que conseguiu mandar um jato para o espaço mais barato do que a própria NASA. Então a NASA começou a usar a tecnologia dele, e hoje ele criou uma tecnologia
de um foguete que dá ré. Antes o foguete só subia, agora ele criou uma tecnologia que ele consegue voltar, se algo der errado ele volta de ré. Então assim, ele cria muitas coisas o tempo todo, ele está desenvolvendo uma transporte magnético, então você não vai precisar de combustível como se fosse um trilho de trem magnético, você entra ali e você é muito rápido impulsionado. Ele está construindo uma linha subterrânea, tem um TED Talks dele falando sobre isso, é muita inovação que tem. Então se você quer ser um gênio da tecnologia, começa a seguir os gênios da tecnologia. Se você quer ser um gênio da comunicação, segue os gênios da comunicação, vê o que o Silvio Santos faz, ele é o homem que mais consegue comunicar e criar uma conexão, uma empatia com as pessoas. Então pegue uma pessoa e modele ela. Agora, para que você não vire fã dessa pessoa, você não transforme ela num ídolo, coloque um prazo para você seguir ela. Então você fala assim, bom, eu vou seguir o Elon Musk durante 1 ano, eu vou modelar tudo que ele faz, eu vou observar como ele se comporta, os hábitos que ele tem, mas depois disso eu vou desconectar, eu vou simplesmente trazer isso para minha vida, mas eu não vou transformar ele num ídolo, ele só foi um modelo para mim. E aí você troca de modelo, até porque várias pessoas vão agregando coisas. A minha personalidade sempre foi assim, eu fui modelando várias pessoas durante a minha vida em determinado foco que eu tinha naquele momento, e depois eu desconectava daquela pessoa, eu tirava dela o meu melhor, eu modelava ela no melhor que para mim era importante, depois eu desconectava dela e ia para a próxima. Senão você acaba se transformando uma cópia daquela pessoa, e você é uma pessoa única, por isso que você tem uma digital única, a sua íris do olho é única, o seu DNA é único, só teu tom de voz é único, você é um ser humano único, você não pode ser cópia de ninguém, tá bom? Então, modele para aprender mais rápido. Então, em vez de você cometer os erros, a pessoa já cometeu os erros, você já pula para a parte do que deu certo, tá bom? Número 7, eu falei isso ontem, ensinar. Quando você ensina o que você aprendeu, o seu cérebro retém 95% da informação. Por quê? Você aprendeu ou lendo, ou observando, ou estudando, ou por forte emoção. E quando você ensina, você aprende 2 vezes. Você fortalece as conexões neurais dentro do seu cérebro. Porque para você falar sobre o assunto, você teve que estudar mais profundamente. Então, quando você ensina, você cria, você fortalece aquela trilha neural daquele aprendizado. Vamos supor que você fez um risco no papel. Você fez um risco no papel. Então aquilo é uma trilha neural, eu aprendi. Quando você estuda de novo para poder ensinar, você fez um risco mais forte, você fez outro risco por cima, então ficou mais forte. É isso que acontece nas suas trilhas neurais no seu cérebro quando se forma uma conexão de aprendizado. Aí você vai ensinar, quer dizer, você vai falar e você vai movimentar todo o seu corpo, você vai movimentar a sua parte auditiva, a sua parte de fala, a sua parte visual, a sua parte sinestésica, porque você está se movimentando para falar, você está ouvindo a sua própria voz, você está mexendo com o seu corpo literalmente. E aí ele reforça mais um risco ali em cima. Então fica mais fortalecido então aquela conexão neural daquele aprendizado, aquela sinapse que foi formada no seu cérebro com relação àquele determinado tópico que você ensinou. Então eu até falei disso, que eu ensinava para mim mesmo no espelho como se eu fosse um repórter, né? Eu expliquei isso para vocês ontem. Isso fortalecia as minhas conexões neurais. Então eu não decorava, eu ensinava para mim mesmo como se eu fosse um repórter, como se eu me via no espelho ensinando. Então aquilo, eu usava todas as conexões, todos os sentidos para aprender a lição. Então ensine, que é o número 7, que você vai fortalecer suas conexões neurais, você vai fortalecer, né, as suas trilhas neurais, as suas sinapses neurais, e você vai fixar aquele aprendizado mais forte. Número 8, fazendo. Não basta saber, tem que colocar em prática. O saber é muito bom, mas o colocar em prática é muito melhor. Eu conheci um amigo meu, aliás, nós somos sócios e nós trabalhamos juntos, que ele é PhD em Green IT, que é TI, que é tecnologia da informação da parte ecológica, né, da Green IT, da ecologia, da parte verde, tá?
E olha só que coisa mais legal, ele não monetizava esse conhecimento, ele não conseguia ganhar dinheiro com isso. E um dia nós conversamos e ele estava todo orgulhoso que ele tinha tirado, né, a certificação de PhD dele. Eu falei assim, e quanto você ganha? E na época ele era só um professor, acho que estadual, eu não sei se é estadual ou municipal, e de faculdade. Aí eu falava assim, não, acho que faculdade não tem municipal, então era estadual. Ele era um professor universitário, e o professor universitário, quem conhece sabe que ganha muito pouco. E eu falava assim, pelo amor de Deus, você tem um conhecimento enorme, você precisa monetizar esse conhecimento, você precisa transformar em dinheiro esse conhecimento. E aí eu dei uma mentoria para ele e ele começou a fazer, ou seja, colocar em prática aquilo que ele sabia. A teoria é linda, mas a prática monetiza. E além de monetizar, você aprende mais, porque cada vez que você faz, é igual, eu sempre dou o exemplo de dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, você fica todo confuso, porque você precisa engatar a marcha, aí você precisa devagarzinho apertar o acelerador e ir soltando a embreagem para o carro não morrer e você ir um pouco para frente, e aí quando dá um pouquinho da arrancada, você precisa mudar a marcha para a segunda marcha e fazer a mesma coisa, acelerar e soltando a embreagem. Fora isso, você precisa dar seta, olhar no retrovisor lateral, olhar o que está acontecendo em volta, é muita coisa. E no começo a gente fica perdido. Se você tá numa subida, você deixa o carro às vezes descer, você tem que puxar o freio de mão, você não tem habilidade, você fica com medo de tudo e você não quer acelerar, você tem medo de estacionar o carro, é tudo muito difícil. E aí você faz a primeira vez, você faz a segunda vez, você faz um mês, você faz 2 meses, você faz 3 meses. Agora a gente... sabe, dirige ouvindo um podcast, ouvindo um conteúdo que você está prestando atenção no conteúdo, você está prestando atenção em tudo que está em volta, você às vezes ainda responde alguma mensagem no celular, você tem 1000 distrações e mesmo assim você consegue fazer aquela tarefa. Por quê? Porque entrou no modo automático. Quando um aprendizado, você faz a mesma coisa, ele entra no modo automático. Você não precisa mais pensar, você não precisa mais gastar energia para fazer aquilo. Você já faz aquilo no modo automático e aquilo você aprendeu fazendo. Então fazer é muito importante. Tire da teoria, tire do papel os seus projetos, coloque em prática, repete e coloque em prática, que aquilo vai se transformar em um padrão mental automático. Você não vai mais gastar energia e quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa. E aqui também a gente pode dar o exemplo do músico. O músico que começa a tocar um instrumento. Nossa, é tão difícil no começo ler a partitura e conseguir ler, identificar qual é a nota e passar para os seus dedos, né? Ou no violão, ou no teclado, ou né, no pistão, nos instrumentos de sopro. Você passar, é muita informação. Ler a nota, interpretar a nota e passar a nota aqui para suas mãos para você tocar o instrumento. Mas depois que você pega o jeito, é tão automático que você bate o olho e a mão já vai. Você nem pensa onde é que eu tenho que apertar, já vai sozinho. Por quê? Porque se transformou em algo automático. E como você faz isso? Como você adquire essa habilidade? Fazendo. Então faça, tire todo o aprendizado que você tem tido do papel e faça. Silvia, mas para mim eu tô aprendendo com você mentalidade. Então grave vídeos, faça stories, começa a colocar para fora o que você aprendeu. Fazendo você grava mais rápido, né? E de um modo mais definitivo. Número 9, discutindo. O que é discussão, Silvia? Sabe aqueles fóruns de discussão, aquelas rodas de bate-papo, quando você está numa roda de amigos e você começa a discutir um assunto? Eu tenho pessoas que fazem o que a gente chama de mastermind comigo. Nós nos reunimos de tempos em tempos para discutir assuntos profundos de comportamento humano, de comportamento sistêmico, de novas teorias que estão sendo testadas, de novas partes neurológicas e de neurociência. A gente se reúne para discutir assuntos extremamente importantes. E aí o que acontece quando você discute uma ideia?
Cada pessoa que está naquela roda traz um novo conceito, traz um novo aprendizado, traz um novo insight, e aquela roda ela forma um mastermind, que é uma mente mestra que se forma naquele momento, que é a somatória do conhecimento de todas aquelas mentes, e você consegue absorver tudo aquilo e você fica muito mais rico de aprendizado, você aprende muito mais rápido discutindo e captando ideias novas de outros cérebros. Sim, o seu cérebro ele não é só receptor, ele também é um emissor. E Tesla já falava sobre isso, né? De quantos metros quadrados você consegue emitir o que você está pensando, você consegue interferir no cérebro das outras pessoas. Deixa eu provar isso que eu estou falando. Você já chegou em um ambiente que estava todo mundo muito alegre, você nem estava tão alegre assim, você estava meio cabisbaixo, mas você chega num ambiente, está todo mundo tão alegre que você se alegra também? Por quê? Porque esses cérebros que estavam emanando a frequência vibracional da alegria contaminou, contagiou o seu cérebro aumentou a frequência de vibração e você começou a sentir alegria. Da mesma forma, quando você está muito alegre, você chega num ambiente que está todo mundo muito triste, você começa a ser contagiado também, porque você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, em todos os momentos. Então, se você está andando com pessoas que se vitimizam, que reclamam, que o tempo inteiro estão trazendo coisas negativas, você vai ser contagiado pela emissão de energia do cérebro delas. Então, cuidado com quem você anda se conectando, tá bom? Se afaste de pessoas que sugam sua energia ou que emanam energia de frequência baixa. Eu já falei sobre frequência vibracional, isso é muito importante. Então, entenda que quando você está discutindo, você fica animado discutindo aquilo, colocando seu ponto de vista, entendendo o ponto de vista dos outros, e aquilo enriquece o seu aprendizado e acelera o seu aprendizado. E número 10, assistindo. O assistindo pode se confundir com o observando, mas observar é uma coisa. Aqui você observou tudo que tinha no meu redor aqui dos arquétipos que eu coloquei para vocês, mas também assistindo consumindo conteúdo. Então eu assisto, olha, isso é uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. O nosso cérebro, ele foi configurado para entender que tudo que você assiste em uma tela, seja na tela do celular, seja na tela do computador, seja na tela da televisão, é entretenimento. E quando o seu cérebro entende que você está no entretenimento, ele não dá muita atenção. Ele acha que aquilo é só um passatempo. Mas quando você repete esse conteúdo uma segunda vez, acende uma luz no seu cérebro e ele fala: opa, está assistindo esse conteúdo de novo? Deve ser importante. Se você repetir uma terceira vez esse conteúdo, o seu cérebro vai fazer importante, vamos gravar essa informação. Ela está assistindo, ele está assistindo pela terceira vez. E isso é de extrema importância. Vamos gravar em um lugar do cérebro que essa pessoa não esqueça. Por isso que eu sempre falo, quando eu deixo as minhas lives de quarta-feira, que são as mais densas, as mais profundas, que tem sempre uma meditação no final, eu falo, gente, repete por 7 vezes essa meditação, assiste esse conteúdo, porque são conteúdos mais densos, é 1 hora de conteúdo ali de uma determinada de um determinado assunto, eles são mais profundos do que essas lives de meia hora, e eles trazem uma meditação no final que é para você, por emoção, absorver aquele conteúdo que você aprendeu. Então, se você repete ele por 7 dias, não tem como, seu cérebro vai falar, isso é extremamente importante, ele vai gravar na caixinha que tem lá dentro de extremamente importante, você não esquece mais aquilo. E eu acho muito legal que eu falo com os meus mentorados, com as pessoas que eu converso todos os dias, que eu mentoro, dos meus grupos de mastermind, e o pessoal fala assim, não, ontem mesmo eu recebi um feedback de uma das minhas alunas, ela falou assim, não, porque a mãe da Silvia falava que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, se estão jogando pedra em mim agora é sinal que eu estou dando fruto. Eu falei, uau, uma coisa que eu falei em uma live fez sentido, ela guardou naquela pastinha de super importante, ela ouviu mais de uma vez e guardou o que a minha mãe me ensinou quando eu era criança. Olha que coisa mais legal. Então assim, entenda, quando você assiste só uma vez, é entretenimento para o seu cérebro. Assista pelo menos 3 vezes quando você quiser gravar de verdade um conteúdo e realmente ter o aprendizado. Então vamos recapitular 10 dicas para aprender mais rápido. Repetição,
forte emoção, ouvindo, lendo, observando, modelando, ensinando, assistindo e discutindo. Nossa, ficou faltando o dedo. Repetição, forte emoção, lendo, ouvindo, observando, modelando, ensinando, fazendo, discutindo e assistindo. Agora sim. As 10 dicas para você aprender mais rápido. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e a gente se vê amanhã, 3 da tarde, com mais um conteúdo de valor, mantendo a consistência, porque não é sorte, é consistência. Antes de você sair, não esquece de dar um like aqui ou um curtir se você estiver no Facebook, para que o algoritmo mande para mais pessoas, e também se inscreva na jornada rumo ao sucesso em alta performance, clicando no link aqui abaixo ou escaneando esse QR Code, porque dia 27 nós vamos começar conteúdos para desbloquear o que está impedindo você de atingir o seu sucesso em alta performance. E até amanhã então. E para você, o que é sucesso? Independente do que seja sucesso para você, se você precisa de sucesso na área social, pessoal, profissional, financeira, corpo, mente e espírito, esta jornada é para você. Eu quero convidar você para participar da jornada rumo ao sucesso em alta performance e conseguir mudar toda a sua vida. Quer participar? Clique aqui em Saiba Mais e venha para o lado das pessoas que têm sucesso. Vem!